graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Fala, povo bonito, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Thiago Rosa Podcast. Hoje nós vamos falar o tema: e quando a música vira idolatria? E quando ela toma o lugar da adoração a Cristo em nós? Mas antes de eu continuar, eu preciso dizer que o Thiago Rosa Podcast é um oferecimento da La Música e da MC by Shopping dos Móveis Planejados. Então, você que está aqui conosco nesse episódio maravilhoso, entenda: a música, ela foi criada para ser uma ponte de ligação ao destino final, que é Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Então ela pode ser essa ponte e uma ferramenta para isso. Então cabe a nós usarmos essa ferramenta de uma maneira que idolatre e adore ao único que deve ser adorado, que é o nosso Deus eterno, Jesus Cristo. E hoje eu tô com um amigo aqui muito especial, amigo de longa data, pastor Neto Sanoli. Ele é o pastor-presidente da Burn Global e a gente tem uma caminhada junto, uma história junto. Eu estou muito feliz em te receber aqui. E se apresente aí, fale de você para a nossa audiência. Bom, primeiro aí saudar os ouvintes do Thiago Rosa Podcast. Obrigado aí pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente. Thiago, obrigado pelo convite. Os meninos aí da técnica, vindo trazendo essa música maravilhosa para nós aí, obrigado. Diferente, né, a forma de começar o podcast aqui. Verdade, né? Verdade. Nunca comecei um podcast assim, né? Podia continuar. Amém. E vamos lá, vamos bater um papo. Tema super importante. A música não é só uma parte, né, daquilo que a gente faz no culto, ou uma parte da nossa vida, mas ela realmente é, de fato, um meio, né, uma provocação para que nós nos conectemos com o Criador. Vai ser interessante. Amém. Hoje eu também tô aqui com meu amigo nos teclados, ele, David Gomes Kirs, né? Você vai no Instagram dele, tá assim, né? David Gomes Kirs. O cara não tá de brincadeira, não. Tô ali também com o pastor Samuel na técnica comigo hoje. Como sempre, né? Ele tá ali, bonitão, só cuidando do nosso áudio e da nossa imagem. Mas, gente, como o pastor Neto disse, hoje nós estamos aqui para bater esse papo gostoso e começamos o nosso podcast de uma maneira totalmente diferente, cantando, adorando ao nosso Deus, porque eu acredito que esse podcast, ele une Bíblia, música e propósito. Então a ideia é essa, é trazer a música para a Bíblia ou a Bíblia para a música, porque nós precisamos falar essa linguagem, porque é essa linguagem que o nosso Deus nos deixou. Então, tô aqui com meu amigo Pastor Neto. Antes da gente começar no tema, pastor, conte um pouco da sua história, conte um pouco para nós de como a Burn nasceu, para que todo mundo saiba. Legal, bom, a Dani, minha esposa, né, já mandar um beijo para Dani, para minha esposa, e nós nos casamos em 2004, a gente vai fazer 22 anos aí de caminhada, e nós nos conhecemos na igreja e sempre fomos muito, muito envolvidos, tanto com as equipes de louvor, quanto com a liderança de jovens. Então, desde 2008 nós começamos a liderar, pastorear depois os jovens na comunidade aqui em Poá. E a gente fez isso juntos por 7 anos. E a gente sempre teve assim, uma preocupação muito grande com a qualidade daquilo que era produzido, sobretudo com as equipes de louvor para os jovens. Uma vez que a gente sabe o impacto
e a conexão que os jovens, principalmente os jovens, têm com a música. Quando Deus nos deu essa direção para migrarmos, né, para a plantação da Igreja Burn, a gente começou a fazer isso em Mogi das Cruzes em 2016, vamos completar 10 anos de igreja. Assim, parece que de alguma forma aquilo que a gente acreditava e tinha semeado e batalhado nos veio como se fosse uma colheita, um presente de Deus, um regalo divino. Amém. Mesmo, né? A gente teve essa oportunidade na Igreja Burn ter até esse reconhecimento. Talvez seja uma das questões que mais as pessoas identificam a gente por uma equipe musical, ali, Ministério de Artes ou de música, enfim, muito eficiente, muito assim, ensaiado, que faz algo com excelência. A gente acredita nisso, no belo. É um Deus que é adorado através do belo. Ele deu essa capacidade, essa criatividade compartilhada para os seres humanos para devolverem isso para ele também em forma de adoração. Então, a Igreja Burn é uma igreja bastante ligada à questão musical, né? É um dos nossos pilares, inclusive, apostólicos, a gente chama, né? A adoração é um dos pilares da igreja, um dos 5 pilares, e talvez o que fica mais na vitrine. Sim. O que talvez mais fique evidenciado para as pessoas se conectarem com aquilo que a gente vive como cultura, né? Como comunidade. Hoje a gente não está mais só em Mogi. Nos últimos 2 anos a gente viveu um processo de expansão e implantação. A gente está em mais Mogi, mais 9 endereços, então 10 igrejas hoje, a maioria delas aqui mesmo, Alto Tietê, Zona Leste de São Paulo, Litoral, e uma fora do Brasil, em Orlando. Que legal. A gente tem uma plantação lá. Basicamente essa é a história. Eu conheço você um pouquinho dessa época envolvido Sim. na outra comunidade com equipe de louvor. Tinha cabelos. Você tinha cabelo. Os meus não eram brancos. Sim. E de lá pra cá, essa caminhada. Basicamente, eu migrei um pouquinho do envolvimento com a equipe de louvor. Não envolvo mais diretamente. Salvo às vezes ali na composição, essa preocupação com as Sim. letras, junto com a equipe, mas não já executando mais. Eu tô bem ali agora numa outra função mais pastoral, mas sempre ali muito perto, muito acompanhando, porque é o que eu disse, né? Não é só mais um pequeno pedaço do culto, mas muitas vezes guia a comunidade, até teologicamente, aquilo que nós estamos cantando, a maneira como nós estamos fazendo o que nós fazemos é bastante importante. Que legal. Bom, essa é a história do nosso querido pastor Neto, como ele disse aqui, a gente se conheceu totalmente nesse contexto, né? Musical, de louvor na comunidade aqui em Poá. O Neto era meu líder, né, de louvor na época, cantava com ele na equipe. O Neto tocava e cantava ali com a Dani também, né? Um abraço pra Dani, Deus abençoe. E é muito bom te ver nesse momento, meu amigo, porque quem te via, quem te conheceu, já era evidente, né? Essa chamada pastoral, essa chamada de líder, até essa chamada de pensamento empreendedor também, porque não só vindo pro campo de negócios, dirigir uma igreja do tamanho que a Burn é necessário ter um pensamento de crescimento, um pensamento de administração para poder a organização funcionar, né? Então, estou muito feliz, parabéns pelo sucesso, parabéns pelo Obrigado. Que Deus tem realizado, e é evidente ver o que Deus está vendo na sua vida, está fazendo na sua vida. Bom, vamos lá, continuando aqui, vamos falar do nosso tema, né? A música, às vezes, ela sai do lugar que deveria estar. E às vezes é natural, porque eu entendo que o artista, no geral, ele é muito almático, né? E a expressão artística dele vem de dentro dele, de como ele está se sentindo, do que ele está vivendo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo que isso é bom, eu penso que é um pouco perigoso, né? E aí a música, ela deixa de ser uma ponte e vira um destino. Na sua visão, a música é ponte ou ela é destino? Legal. A pergunta é boa, né? Principalmente o contexto. Quando a gente pensa no ser humano, nossa visão a gente é trinitário, né? A gente Sim. acredita no ser humano como alguém que é corpo, alma e espírito. Acho que até a maneira como a gente lida e ensina com isso vai influenciar na resposta que a gente entrega para essa expressão artística. Você provavelmente já participou de muitas ministrações em que a gente de alguma forma tenta até demonizar essa expressão da alma do ser humano, Sim. como se não, você tem que adorar a Deus em espírito, e se dá uma ilusão de que fosse possível fazer uma separação naquele momento, né? Então, esquece os seus problemas aqui agora na presença do Senhor. Então, a sua mente vai ter que ficar infrutífera. Você não pode mais pensar em nada sobre quem você é ou quais as fases que você está passando. O que Deus precisa de você é muito além de uma expressão da sua alma aqui agora. E, enfim, eu acho que isso confunde muito as pessoas, porque por mais que a gente tenha essas naturezas, elas não são separadas. Elas fazem parte de um único ser.
Tal como a gente acredita que Deus é 3 em 1, o ser humano também é. Isso Sim. é inseparável, é indissolúvel. Então, nós emprestamos de fato todas essas expressões de pensamentos, de sentimentos, de movimentação corporal, para nos conectarmos a um Deus que é espírito e é adorado por meio do nosso espírito, mas com a nossa alma ali, com o nosso corpo ali, né? Você não bate palma com o espírito. Você deve Sim. partir de um espírito conectado, mas é a sua mão que bate palma. Exato. Você canta com a sua voz, é algo físico. Aham. Você põe os seus sentimentos ali, você chora, você se alegra. E eu creio que tudo isso vem de Deus. Então, até a ponte da gente pensar que talvez o ego está mais envolvido, a alma está mais envolvida e não é algo espiritual, é um campo extremamente delicado, primeiro. Porque eu acredito que a gente vai envolver exatamente todas esses aspectos, essas naturezas do ser humano na adoração. Então, eu não vejo que seja um problema existir essa questão da alma ali. Eu acho que a gente tinha que primeiro tirar essa ideia de que é um problema, o cara está sendo só impactado pela beleza da canção e está chorando, mas não está adorando a Deus. Quem disse? Quem disse? Porque se Deus me deu uma alma e a minha alma me guia para os meus sentimentos e eu penso nos meus problemas ali, eu acho que esse é exatamente o lugar de se fazer isso. É o lugar que você pode emprestar a sua alma, seus pensamentos, e a música ela tem esse poder. Se você estuda cientificamente, você vai perceber que ela vai mexer. Sim. Por exemplo, eu tenho TDAH, o laudo do TDAH. Então, alguns estilos de música, cientificamente, são comprovados que eles me ajudam a me conectar com o estudo. Então, por exemplo, trilha sonora, que tem um crescimento progressivo. Sim. Lo-fi, que tem uma previsibilidade sonora também. Esse tipo de música ajuda a gente a se concentrar. E tem alguns outros músicas que estão ali entre 8 e 12 Hz. Tem vários detalhes eles me ajudam a me conectar no estudo, a me focar. E, cara, isso vem da onde? Exato. Quem criou isso? Quem deu essa capacidade? Se não o Senhor. Então, se ela é uma ferramenta que permite que o ser humano, ainda que seja embalado pela melodia de uma canção, ou de um ambiente, dos instrumentos que estão ali conectados, que ele possa desligar de alguma forma ou se conectar de alguma forma e se conectar com o Criador, isso não é um destino. Por mais que as outras formas de envolvimento sejam meramente humanas, carnais ou almáticas, quem me deu uma carne e um corpo para bater palma? Quem me deu uma alma para chorar ou me alegrar? E quem que fez com que a música tivesse poder de tocar nessa natureza? Então, eu acho que isso não faz da gente menos espiritual. O fato da gente sentir, pelo contrário, acho que o único problema seria quando eu dependo necessariamente das coisas que eu sinto e isso, de alguma forma, sufoca as convicções que eu tenho que ter quando eu não sinto. Porque às vezes você não se conecta, às vezes você não sente, às vezes você não interage tão bem com essa natureza sua de alma, de corpo, mas você continua confiando na convicção que você tem no seu espírito, que Deus está presente, de que a letra de uma canção que está conectando com aquilo que está escrito é espiritual também. Então, eu acho que elas só são um problema quando a gente não tem o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento e sabe que Deus fez aquilo para isso, é uma ponte, não é um destino. Amém. Viu que maravilha? Como eu disse, cada episódio a gente aprende alguma coisa. E esse episódio aqui está sendo uma aula de entender qual é o lugar da arte em Deus, qual é o lugar da música em Deus, né? Essas respostas, pastor Neto, me faz lembrar muito de uma coisa que eu penso, né? Esse é um pensamento pessoal do Tiago agora, né? O ser humano, ele é trinitário, como o senhor disse, né? Corpo, alma e espírito. E eu penso como as inspirações para criar arte, elas podem vir também de 3 fontes, né? Por exemplo, eu posso ter a inspiração divina, né, para criar algo. Eu posso ter a inspiração humana, é que eu posso olhar para Renata, minha esposa, e fazer uma música para ela e tá tudo certo. E eu posso ter a influência, né, maligna também dentro de uma canção, porque o diabo ele não criou nada, né? Ele, na verdade, ele tenta deturpar as coisas que foram criadas por Deus. Dentro desse contexto e deste pensamento, a pergunta que eu te faço hoje: nem tudo que se canta na igreja é um louvor a Deus. O senhor concorda comigo ou não? Legal. Uma boa pergunta também. Dá pra gente polemizar, dá pra gente ser mais simples, né? Sim. Então, vamos lá. Voltando pro meu primeiro pensamento. Eu acredito que quando você tem uma inspiração da sua própria alma, e desde que aquilo não conflitue com o que é dogmático, com a palavra, que você disse, a tricotomia, ela me permite pensar que mesmo coisas
que seja uma influência de uma alegria da minha alma, uma visão que eu tenho das coisas que são belas, ela também venha de Deus. Todas essas coisas vêm de Deus. A questão é se esse caminho vai apontar para o Senhor, ainda que ele tenha partido de um conhecimento intelecto humano. Cara, eu quero fazer uma música aqui, que a escala seja essa, que o acorde seja esse aqui, cara, eu quero ir para esse lado, eu quero ter uma progressão aqui, porque, isso faz a galera pular. Sim. Não tô pensando, entre aspas, espiritualmente. Fala, cara, eu quero fazer uma música que vai tirar o povo do chão. Então eu vou usar esse tipo de escala, esse tipo de ritmo. E aí quando você executa isso na igreja, as pessoas de fato, ao ouvir aquela música, elas saem do chão. Mas, cara, eu volto para aquele ponto, cara. E é errado sair do chão, é errado trocar alguma música que as pessoas se alegrem no ambiente de culto comunitário, que deveria, inclusive, dentre outras expressões de sentimento, também expressar alegria. Não. Então isso ofende a glória de Deus, porque te deu uma capacidade para pensar que as pessoas deveriam pular aqui e sentir essa energia do ambiente, que de repente as prepare, as conecte com o que está acontecendo. Eu não vejo erro nisso. Eu acredito que aí o problema vai ser, talvez, se partir de uma mera intenção fria, era só para isso que eu fiz a música, de quem fez, não de quem tá participando, ok? Se a cabeça dele foi só isso, foi só até ali, ele parou no meio de um caminho, ele não chegou no propósito. Agora, cara, se ele pensa dessa forma, cara, as pessoas precisam se alegrar, porque isso vai conectá-las com a alegria do Senhor. A mensagem que a canção vai produzir vai entender que a fonte de alegria é Ele, que o cristão deve ser um ser alegre apesar das circunstâncias. Cara, eu vou escrever uma letra aqui baseada em Filipenses, então, agora, e vou mostrar que a gente vive além das circunstâncias, e o cara vai perceber isso na melodia, no ritmo, no ambiente. Alguém me diz em que momento isso tira a glória de Deus. Então agora, se você estiver cantando algo que não tem uma conexão com a palavra, se a intenção não é aquela, se as pessoas estão ali só pulando por pular e sem o entendimento da palavra, eu acho que aí que é o problema. Porque tudo que é em espírito para adorar tem que ser em verdade. Se eu estou pregando uma verdade da palavra, se eu estou permitindo que as pessoas desfrutem de uma realidade que Deus nos deu, e o reino de Deus, dentre outras coisas, é a alegria que provém do Espírito Santo. E se a música tem o poder de fazer essa conexão, por que é errado? É isso que eu digo, a gente às vezes demoniza muito. Então, olha lá, você cantou uma canção romântica para sua esposa, para falar da beleza do corpo dela, de como você se agrada, de como você tem prazer com ela e tal. Onde isso não é divino, cara? Tipo assim, onde isso não é divino? Porque Deus se alegra. A gente tem um livro poético / erótico na Bíblia. Que tá falando ali do envolvimento de um homem com a mulher, que é algo divino, cara. Foi Deus que fez isso. Então qual é o problema de cantar uma canção romântica, uma canção que tem ali essa expressão do amor eros? É menos divino? Agora, é óbvio, num ambiente de culto, todas as canções, no ambiente sacro ali, né, no ambiente que a música deve ter essa finalidade, todas as canções devem apontar e glorificar diretamente ele e tirar toda a ideia humanista, toda a ideia meramente, né, como uma expressão artística. Agora, eu não vejo um problema. Agora, a ideia, o ponto 3 é que você diz, pode ter uma inspiração maligna. Toda inspiração maligna é que vai roubar a glória de Cristo, que vai roubar a glória de Deus. Pode colocar o homem no centro, ou pode perverter verdades teológicas ali que estão sendo cantadas. Agora, o ritmo por si só, a inspiração por si só, eu não vejo como de alguma forma Satanás inspirou um ritmo. Eu tenho um certo problema com isso. Essa frequência, esse instrumento aqui, essa batida, lá em tal lugar o demônio é invocado. Isso aqui, cara, lá em tal lugar que a mente deles é fraca, que eles estão pendendo para essa idolatria. Aqui, se por acaso sair a mesma batida, e o meu coração, essa comunidade, a gente está conectado em Deus, a gente está cantando para a glória de Deus, amigão. Assim, vai ser difícil me convencer disso, né? Essa frequência invoca tal espírito, essa batida. Cara, é o que você disse, o diabo ele não cria nada, caramba. Ele tá usando aquilo em mentes pervertidas que idolatram ou que para aquilo. Aqui não, aqui eu invoco a Deus, aqui eu glorifico a Deus, aqui é uma comunidade que canta sobre o Senhor, aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então, meu amigo, assim, eu acho que a única coisa é isso. O diabo ele pode perverter, distorcer, mas ele não é dono de nada. É só naquele ambiente próprio, né? Só no ambiente que é dele, que as pessoas agora no ambiente cristão, espiritual, que a gente está conectado com o Senhor, em que nós viemos aqui para isso, nos reunimos como igreja para cantar, para celebrar, para se alegrar. É minha visão. Eu concordo completamente com a sua visão e entendo, porque a minha oração é, Deus, por favor, que vários pastores escutem isso que está sendo dito aqui hoje, porque a minha visão hoje se espiritualizou o que não era espiritual, se demonizou o que não era demônio, e principalmente na área artística se encontra muito esse confronto com o músico, com o cantor, com o artista, né? E acaba se espiritualizando muito, porque as pessoas falam, Thiago, não vai ouvir uma música secular, não vai, só precisa ouvir música gospel. Bem delicado, né? Muito delicado. E aí, você vai assistir um filme, a trilha sonora do filme não é gospel, amigão. Você vai... Às vezes é uma música que não é
não é assim na praticidade dela ali, Sim. gospel, mas foi feito por um cristão, por alguém inspirado, Exato. cheio do Espírito Santo. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham Eu tenho vários com trilhas também. sonoras, inclusive que estão nos Estados Unidos, produzindo Exato. algumas trilhas sonoras, inclusive de filmes muito famosos que a gente conhece. Aham. Foram cristãos, homens cheios do Espírito Santo, que produziram aquela trilha sonora para um filme de guerra. Olha aí, vocês estão vendo, gente? E assim, quem disse que isso não é cristão, né? Exato. Aliás, boas obras que a gente conhece que não são cristãs foram escritas, tanto Exato. livros quanto É. filmes, etc., por homens cheios do Espírito Santo, por homens de Deus. O que é secular, então, nesse Exato. ponto? Se você for olhar hoje, né? Se a gente for olhar, é uma linha muito tênue, né? Sempre Porque vai muitas ser. coisas estão já secularizadas, outras não. Mas quando vem pro campo da arte, todo mundo gosta de apontar o dedo, dizer, ó, músico tal, toca lá no casamento, mas tá tocando aqui na igreja no altar, toca lá não sei aonde. Eu já passei muito por isso. Sim. É por isso que eu tô dizendo isso aqui hoje. Hoje, eu não vivo mais disso, né? De tocar na noite, às vezes faço um casamento, sim, outro que eu tenho uma empresa Canta uma também música nesse romântica ali, segmento. canta uma baladinha e tal. Exato, tranquilo. Agora, qual que é o grande problema? Quando as pessoas olham pro Thiago, por exemplo, e falam, esse cara não é digno de estar aqui no altar, porque de repente eu vi ele cantando All of Me no casamento ali, e essa música não glorifica a Deus. Aí eu falo, amigão, você tá, sei lá, assistindo um filme, tá tocando New York no filme. Cara, aquela música não foi feita pra Deus, assim, no sentido direto, religioso da coisa. Não é uma música sacra. É claro que todas as coisas vão converger para a glória de Deus, vão convergir para a glória de Deus, vão fazer com que Deus seja exaltado. Mas a gente tem que parar de espiritualizar o que não é espiritual e trazer esse tema para a mesa, né, pastorzão? Porque as pessoas elas têm uma ideia batida quanto a isso. Eu vejo artistas, sem citar nome, criticando outro artista que chamou o artista X, que não é de igreja, para gravar. E fala, não, porque nós não podemos nos misturar com essa linguagem, com esse discurso. Aí você vai chamar o cara para ir na tua igreja, ver quanto é. Entende? Então, assim, nada contra, ninguém receber, nada entendi. contra. Mas tá falando de secularização e isso também é uma secularização. Então, assim, não me venha com essa conversa barata de que porque eu canto na igreja eu sou santo. Se eu dormir na garagem, então eu sou um carro. Entendeu? Se eu tô na Bahia, porque eu fui pra Bahia, eu sou baiano. Você é baiano, né? Minha mãe é. Mas não tem problema nenhum em ser baiano também. Eu sei, eu digo, eu tô brincando. Eu sei que você é. Mas... Se você for, você é. Exatamente. Você tá entendendo? Então, Sim, claro. O que acontece? As pessoas trouxeram a música pra esse lugar. Sabe? Eu Pegam entendo. um músico. E a gente, às vezes, tenta não falar dessas coisas. Porque sempre vai dar sempre um recorte desse aqui vai ter lá. Vai dar ruim. Vai dar Mas ruim. o Então é Samuel mais é fácil bom eu no não, recorte, ele é vai mais fazer fácil eu não falar do assunto, né? E eu acho que isso também não ajuda em nada. Pelo contrário, se eu disse que a importância aqui é ter a instrução, quanto melhor eu puder explanar o assunto e entender o que a palavra de Deus nos diz. Na verdade, assim, quando a gente volta para o povo de Israel, eles não tinham uma separação sobre o que era religião, sobre o que era lei civil, sobre o que era moral, sobre o que era cultural, porque para eles era uma coisa só. Então, boa parte das canções de Israel, que eram canções culturais, por exemplo, que falavam de outras coisas, não falavam necessariamente apenas ou diretamente canções para Deus. Porque a cultura deles, de alguma forma, era uma cultura que girava em torno de quem eles eram, da sua língua, do seu Deus, das suas guerras, etc, etc. E quando a gente vem para cá, a gente quer fazer essa certa separação do que é divino, do que não é divino, do que é espiritual, do que não é espiritual. Então eu gosto de pensar assim, existem canções que são próprias, feitas para um ambiente em que a música é sacra, um ambiente litúrgico, de culto, Sim. ponto. Existem canções que não são feitas necessariamente para esse ambiente, mas que não ofendem o meu todo. Então, Sim. canções românticas, canções que falem da natureza, canto parabéns pra você, canto hino nacional, canto músicas infantis. Posso cantar canções românticas e de diversos artistas, inclusive, que não fizeram canções para uma finalidade sacra, mas que não ofenda a minha fé. Claro. Eu creio que pro cristão o limite é assim, cara, não faz sentido eu cantar uma canção, por exemplo, que preconize relações sexuais irresponsáveis, Sim. adultério, a bebedeira, faça alusão a uso de drogas, etc e tal. Isso não faz sentido em lugar nenhum, porque Claro. aí nesse ponto, eu sou o templo de Deus. Então, ainda que eu não esteja reunido num ambiente litúrgico de culto, Claro. eu sou esse templo. Então, pra mim, essas canções não fazem nenhum sentido. Aham. É como se o cara do Israel estivesse cantando uma canção que idolatra o Hamas. Sim, Não faz sim. sentido nenhum, não tem a ver com a fé dele, com o que ele acredita, com a cultura dele. Nesse sentido é um bolo só. Agora, Aham. pô, vou cantar no casamento, tô cantando canções românticas que falam do amor entre um homem e uma mulher, que falem sobre a alegria de estar com os amigos, que falem sobre a beleza de se divertir, de celebrar, de viver a vida. Cara, isso não ofende a minha fé.
Claro. Essa é a questão, esse é o ponto. Esse é o ponto fino ali da... Cara, eu tô falando de coisas legais, tô falando de uma pescaria, tô falando de dar um rolê de carro, de encontrar os amigos, de me apaixonar, enfim, coisas humanas. Sim. Eu acho que se a gente só separa isso, agora, cara, realmente não vai fazer sentido. O cara é um cristão, um ministro do altar, e no outro dia ele tá lá cantando o funk pesadão lá, que fala que quica, que senta, que não sei o que e tal. Cara, não vai fazer sentido. Claro, e acho que não precisa nem de mais do que 2 neurônios para entender essa distinção. Agora, demonizar por si só uma canção que não seja religiosa não é inteligente justamente por essa coisa, cara. Minha comida que é gospel, as séries que eu assisto são séries que não falam de nada totalmente, que a maioria das pessoas assistem séries que preconizam coisas que a gente é contra. Exatamente. Violência, relações sexuais ilícitas, adultério, etc. Enfim. E aí, como que fica? Complicado. Então, porque ou você usa um filtro para tudo, ou você não tem filtro nenhum. Tem filtro nenhum. Então a gente tem que entender o equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio? Principalmente o comportamento desse camarada. Chamei um artista aqui, qual foi a finalidade? Se o cara não é cristão e se ele não canta isso, qual a vida que esse cara tem? Faz sentido a gente estar dividindo esse mesmo palco mesmo? Porque o propósito tá claro aqui. Não é uma coisa que dá para tomar nem decisão por atacado também. Acaba sendo o ponto a ponto, o caso a caso, mas na rotina eu acredito que esse é o caminho do equilíbrio mais sensato. O senhor citou uma coisa que eu falo por mim, né? Eu trabalhei muitos anos na noite, fiz navio, cantei em musicais e tinha coisas que eu não fazia, né? E por princípios mesmo, porque feria o que eu acreditava. Então, alguém chegava pra mim, Thiago, dá pra cantar a música tal? Eu falar, amigão, não dá pra cantar. Mas como assim, Thiago? A música faz parte do espetáculo. Você fica à vontade ou pra me mandar embora ou para contratar outro cantor. Eu não vou cantar isso, porque isso fere o que eu acredito. E eu sempre me posicionei assim. Ou às vezes quando eu estava cantando uma canção e eu precisava cantá-la ali naquele momento que foi imposta na hora, tinha um trecho da frase e eu não cantava. Entendeu? É aqui, vocês. Fiz isso diversas vezes. Hoje não estou mais nesse lugar, mas precisei fazer. Mas tem muitos amigos que estão ainda neste lugar, né? E eu também quero falar em nome deles, porque tem lugar para vocês no reino de Deus, tem lugar para vocês aqui, vocês não tem diferença entre nós e vocês. É isso que eu quero deixar bem claro. Não é porque eu tô ali tocando, cantando na igreja que eu sou mais santo do que você que tá às vezes tocando ali para pagar um boleto da sua casa, né, para sustentar a sua família honestamente. Então, tem lugar para vocês também aqui, porque tem muita gente também na igreja que toca, entra, sai e nada muda para ele. Ele tá ali cumprindo uma tabela, cumprindo uma escala, e é o que eu digo, ele começou a idolatrar só o que ele vai ali fazer, porque ele tá ali, às vezes tem um salário fixo, o cara vai por causa disso e esquece todo o resto do propósito, né? E a minha pergunta de agora é, como separar essas duas coisas, né? Porque a gente hoje, graças a Deus, nós temos muitos músicos contratados em igrejas. Eu acho isso maravilhoso, porque você começa a trazer o cara também para um outro ambiente e fazer ele viver financeiramente daquilo. Então, eu acho maravilhoso. Mas como separar a pessoa que está ali para receber o seu salário do músico adorador que está ali para expressar sua arte de louvor a Deus? É um desafio cultural. Acho que primeiro para plantar essa ideia na mente das pessoas, pelo fato dele estar recebendo para exercer uma função, é o telos, né? Qual é o propósito maior da função? Então, se a gente consegue de maneira pastoral colocar isso no coração, na mente do músico contratado, é uma bênção, na verdade, né? Porque ele não pode, de alguma forma, porque está sendo remunerado para fazer uma função, esquecer que o propósito maior continua sendo a adoração, conduzir as pessoas a entendimento da palavra que está sendo cantada através da música, etc. Aquilo que a gente falou no início. Eu acho que é instrução. Acho que a resposta para a maior parte das coisas é como a gente descreve elas antes, como a gente dá as regras antes do jogo e como a gente continua constantemente lembrando as pessoas da missão. É um privilégio, é uma bênção. Quando a igreja pode ter pessoas exercendo uma função, permitindo que elas se dediquem integralmente a isso, não só o pastor local, mas um líder de adoração, uma líder do Kids, né? Na Burn, aos pouquinhos, a gente está conseguindo, né? Que legal. Colocar algumas pessoas que são remuneradas para algumas funções, né? E meu sonho, por exemplo, era inclusive atingir ali os líderes, né, de adoração, para eles se dedicarem integralmente a isso. É uma bênção. Se a pessoa pode ficar ali durante a semana, cara, só estudando a palavra, estudando o instrumento dele, tendo tempo de oração e vida com Deus ali, com a equipe, cara, isso é um sonho. Amigo, na verdade é assim. Isso vai voar. Acho que não tem por que nem separar, porque a gente não pode se sentir ofendido por receber algo que... Vamos lá, a gente não pode se sentir ofendido por receber por algo que a gente faz com excelência e é apto para... Então, se eu contrato um eletricista para fazer um serviço na igreja, eu vou pagar ele para fazer o serviço de elétrica.
por exemplo. No caso eu tenho um eletricista contratado full time, porque a gente tem 12 galpões. Olha isso, então não tem dia que não tem serviço pro cara. Por exemplo, eu tenho alguém lá contratado para fazer a parte de marketing da igreja. As artes, que é algo extremamente divino também. Conecta com as pessoas, informa, etc. Cara, se eu posso ter alguém que... eu tenho inclusive alguém part-time, né? Contratado para fazer a parte musical. Basicamente a organização das equipes, as escalas... Às vezes visitar uma das igrejas e ver se o padrão cultural nosso tá, que é o pastor Felipe, conhecido como Minhoca. Sim. O Minhoca é contratado hoje na igreja, assim, ele trabalha 2 dias por semana, né? Ele tem outras coisas que ele faz também como músico, mas ele tá contratado só pra isso. Que legal. Cara, pra gente foi um privilégio, uma bênção, né? Eu gostaria de ter um cara como o Renan, por exemplo, cara... fica só dedicado aqui agora, eu quero você na semana orando, eu acho que se a igreja conseguir promover isso, eu acho que é mais difícil até o cara de repente achar que ele tá ali só por receber, do que o cara que às vezes só cumpre a escala e já faz outras coisas a semana inteira e cansado, putz, tem que fazer escala hoje aqui como voluntário. Eu acho que o cara contratado talvez seja mais fácil, até você ensinando, conversando, deixando claro que é muito mais fácil ele se entregar aquilo com o coração, até porque ele tá recebendo para fazer algo que ele faria de graça. Talvez tenha a ver também, mais uma vez, com quem tá ali. Porque eu percebo, por exemplo, que eu vou pegar o Minhoca aqui. Cara, ele faria isso de graça. Ele faria isso de graça. Com certeza, eu conheço o Minhoca. Mas, cara, só que o cara tem conta pra pagar, ele tem responsabilidade. Então, de alguma forma, eu saquei o cara de outra função que ele podia estar ali dando aula, fazendo outra coisa, pra ficar na igreja. Mas se ele recebesse pelas outras coisas e pudesse dedicar 2 dias pra semana pra servir os músicos, eu tenho certeza, ele faria aquilo de graça. Ele não faz por causa do dinheiro. É a responsabilidade nossa de entender, pô, o cara tem conta pra pagar. Mas eu acho que assim, é legal a gente poder contratar alguém que faria de graça. Que legal. Porque ele é apaixonado por aquilo, ele é dedicado. É até outra coisa que eu tava pensando. Talvez o que não seja de Deus mesmo e seja do inimigo das nossas almas é o que é mal feito, é o que não tem dedicação integral, é o cara que não se dedica para fazer aquilo com excelência. Talvez isso seja muito mais uma expressão do inimigo do que eu ter alguém que é excelente e poder pagar e pagar bem pro cara fazer isso. Sim. Não, maravilhoso. E falando do Minhoca, um abraço pra ele, eu gosto muito do Minhoca. A gente também se conhece há muitos anos, faz tempo que eu não o vejo. Mas um grande abraço pra você, viu, meu amigo? Você tá no lugar certo, irmão. A gente tá chamando ele de Pastor Felipe agora pra ficar mais sério. Que Minhoca não dá tanta moral, né? Ô, Pastor Felipe, não dá pra chamar você mais de Minhoca. Então, Pastor Felipe. Pô, Pastor Minhoca, não fica legal, né? Não fica legal. Legal, não fica bom. E aí, Pastor Netão, vamos lá. Como lidar também com as vaidades? Porque assim, vamos lá, a gente vai estar num papo mais descontraído, mas imagina, né? Não em todo lugar, mas o Batera quer pegar todo mundo da igreja, velho. Essa história, o Targino vai vir aqui? O Targino... Essa daí ele pode responder bem, do baterista. O cara quer pegar todo mundo, o guitarrista quer ser o mais bonitão, o tecladista é o dono da harmonia, ninguém sabe a harmonia, só o cara sabe. O cantor por si só, quer só ele aparecer ali. Como lidar com essas diferenças? Eu sei e entendo que na comunidade, na Burn, por exemplo, há uma organização, é ensinado isso, na palavra é pregado isso o tempo inteiro. Mas as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso na convivência em grupo. Como que vocês administram isso por lá? Legal. Eu acho que todo mundo é vaidoso. Eu costumo dizer que todo mundo é orgulhoso, inclusive eu. Sim. Isso é uma luta do ser humano, é enraigada na natureza humana. É o que levou à queda. Sim. Satanás, e é o que levou à queda da humanidade. Essa pressuposição de que a gente é dono de tudo, né? Que é o que acontece com o coração de Eva. Você vai ser Deus nesse lugar aqui. Sim. E todos nós vamos sempre estar sofrendo com essa questão. E a arte, ela nos coloca numa posição de uma vaidade um pouco mais exprimida. Né? Quanto melhor você é naquilo, uma tendência maior de você, de alguma forma, querer demonstrar o quanto você é bom naquilo. Então, eu acho que assim, erradicar isso é assim, só no caixão. Ele sempre vai ter essa tentação, essa inclinação para, de alguma forma, mostrar o que ele sabe, querer ser notado pelo que ele sabe. Eu acho que isso não... O pregador também vai sofrer com isso. Aí você vê, às vezes, as pregações que são baseadas em frases de efeito. Já não tem uma preocupação com o sermão, mas, pô, aqui encaixa um recorte legal, vai viralizar. Fazer um negócio, Eu acho que todo mundo vai ficar sempre ali nessa luta interior com a vaidade. E quem tem essa alma artística, acho que um pouco mais tendencioso a isso, porque tem a ver com essa natureza almática que você disse no começo do músico. Eu creio que é sempre... Eu gosto disso porque a minha percepção, que você disse, a gente sempre está ensinando, sempre está falando. Eu acredito que é exatamente você estar sempre lembrando as pessoas do porquê elas estão ali.
sempre lembrando da missão, sempre lembrando do telos, sempre entendendo, cara, que se você tem essa habilidade, ela foi concedida por alguém para ser devolvida para alguém. Então eu acho que o exercício da repetição, de lembrar por que nós estamos reunidos, aquele onboard que se faz antes de um culto, de orar, de entregar a glória para Deus, de entender que nós estamos aqui para realmente sermos os canais, os mecanismos aqui, as ferramentas para que as pessoas através de nós olhem para o Senhor, vai lembrar a gente diariamente disso. Não tem como. O pastor Ademar de Campos, que é, cara, um presente que Deus me deu, ter amizade com um cara desse nível, né? Uma vez eu levei ele para uma reunião de pastores. E ele disse que todas as vezes que ele gravava algo, ou que ele fazia uma apresentação, quando terminava aquilo, ele se ajoelhava e falava: Deus, tira de mim isso. Todo desejo de ser reconhecido pelo que eu fiz agora, tira de mim essa vontade de achar que os aplausos foram para mim, ou quando alguém me elogia por uma canção, ou por algo que aconteceu, ou pelo ambiente naquela noite. Ele disse: todas as vezes eu me ajoelhava e falava: Deus, a glória é do Senhor e eu não quero ficar com ela para mim. Todas as vezes. Ele falou até hoje. Isso é muito forte. Todas as vezes eu me ajoelhava e falava: pobre de mim, pecador que eu sou aqui. Deus, não permita que eu queira dividir algo que o Senhor não divide com ninguém, porque a glória é sua. Então eu acredito que é diário. Se a luta é diária, a posição de humilhação, de constrição, de busca, de devoção tem que ser diária. Então, a gente precisa saber o nosso lugar. Você me permite fazer uma colocação dentro disso? Claro. Eu vivi uma experiência com isso que você está falando do pastor Ademar de Campos há muitos anos atrás. Eu cantei num evento, e sabe aquele evento que você fala: uau, deu tudo cara, certo. Deu tudo foi certo, maravilhoso. O céu veio, arrebentei. Teve cura, exatamente. Não desafinou uma nota, nada, não errou uma harmona. Pessoas impecável. jogando até drogas assim no altar, assim. Aquele culto. Aquele dia eu saí, cara, pisando em nuvens. Uau! Isso Glória. faz muitos anos. Eu não era nem casado ainda. Uau, saí e tal. Fui pra casa, tipo, pensando: meu, hoje eu fui o cara. Pensando, né? Nossa, foi animal demais. Você viu? Eu canto, Deus faz. Eu canto, Deus fala. Eu canto assim. Aí, beleza. Fui deitar. Tomei banho, fui dormir. Fechei a porta do meu quarto pra deitar. Eu escuto assim, ó. O Espírito Santo me acorda. Fala: vamos, Thiago. Faz agora o que você fez lá. Só tá eu e você aqui. Canta igual você cantou lá. Canta igual você pulou. Pula igual você pulou. Faz igual você fez quando tava todo mundo. Ele falou pra mim assim, ó, eu não esqueço essa frase: hoje eu tô aqui falando com você porque eu sondo as intenções do teu coração. Aquilo me quebrou, assim. Foi uma lição que eu levei pra vida. E eu falei: Deus, tá, eu já entendi o que o Senhor quer comigo. Eu entendi que eu sei cantar. E não tem problema nenhum achar isso. Eu entendi que o meu dom é musical. Mas agora eu acabei de aprender que se não for pra te adorar, eu não sirvo pra nada. Então, se for pra um dia eu estourar, ficar famoso no aspecto humano da coisa, e perder a essência de quem o Senhor é em mim, pode me deixar onde eu tô a vida inteira. Eu fiz essa oração naquele dia. Eu nunca mais me esqueço disso. E ouvir agora uma história como essa, com um pastor do Porte, do pastor Ademar de Campos, que todos nós sabemos quem é e o respeitamos, fez uma oração falando: Senhor, eu também não quero que esses aplausos sejam meus, tira essa intenção. Então eu vivi uma história, eu e Deus ali, muito parecida com isso. E aquele dia eu falo, me dá vontade de chorar, porque me rasgou no meio. Porque eu falo: Deus não é... É Deus colocando no seu lugar. Exatamente isso. Pra você não querer entrar no dele. Exatamente. E eu acredito que é diário, não tem como. Você sempre precisa. Então, na igreja, na rotina, é você incluir na sua liturgia esse momento. A verdade é que assim, a gente tem que ter contra as liturgias, né? Contra liturgias, porque a liturgia secular, essa questão humana, todo esse ambiente de envaidecimento, de orgulho, ele é presente full time. Então, sim. Dentro da nossa rotina, da nossa direção de culto, da maneira como a gente organiza, tem que ter no começo ali um tempo para confissão de pecados. Sim. Um tempo para quebrantamento. Exato. E clamarmos ali pela presença de Deus. Terminou, tem que ter esse tempo de novo ali para confissão. Sim. Dos desejos, da vaidade da nossa alma. Tem que ter, a equipe tem que fazer isso. Claro. Se a gente entende isso, não é um ato mecânico, não é porque a gente despreza a disciplina e a rotina como se isso fosse algo, religiosidade. Pelo contrário, né? A beleza em saber que a gente precisa fazer isso e incluir isso nas nossas orações e nos nossos momentos vão nos preservar no lugar que a gente tem que ter. E nós somos muito tentados, né? Sabe que tanto humilhação e exaltação são posições. Exato. Tanto humilhação e exaltação são posições. Exato. Só que a posição do homem é se humilhar.
né? A Exato. posição de Deus é nos exaltar. Aham. Quando a gente inverte isso, Deus também inverte. Quando nós nos exaltamos, então Deus precisa nos humilhar. Então é melhor a gente manter a posição devida sempre. Eu me humilho. Eu me coloco nessa posição que é o lugar que eu tenho que me colocar. Deus, no devido tempo, me exalta. Quando Ele faz isso, é para a glória dele também. Porque eu sou uma Amém. luz que brilha para que eles enxerguem as obras que Deus faz. Exato. Não ao contrário. Agora, quando eu me exalto, eu estou tentando promover as coisas que eu faço. E Deus está fora disso. Quando eu me humilho, Deus pode me exaltar para promover o que Ele faz e quem Ele é. Muito bom, muito boas colocações. Antes da gente continuar, deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui rapidamente. Quero agradecer MC by Shopping dos Móveis. Quero agradecer a Susan Bella, Renata Tour, Derma Mimos, Dudas Pizzaria, Open Exo, Stack, a On Agência Digital, Colégio Cristão Kairos, Souza Prevent, que cuida do meu sorriso, L Cavalcante Seguros e La Música. Esses são os patrocinadores e apoiadores do Thiago Rosa Podcast. Se esse momento aqui está sendo possível, é graças a Deus em primeiro lugar e graças a esses amigos que têm nos apoiado aí com suas empresas e suas marcas. E se você quiser ser um anunciante do Thiago Rosa Podcast, manda um e-mail para thiagorosapodcast@gmail.com. Thiago Rosa com TH. Agora, continuando aqui, meu amigo, eu sempre digo uma coisa e as pessoas se envaidecem às vezes por esse tema que a gente vai entrar, sobre a performance, né? Algumas pessoas dizem assim, não, agora a igreja virou show, a igreja virou performance, a igreja tem luzes, a igreja, né, tem isso, tem aquilo outro. Você vai no show da Ivete Sangalo, meu amigo, tem do bom e do melhor, né? Você vai no show de qualquer artista aí, pancada, tem do bom e do melhor. Por que na igreja não pode ter? E eu digo mais, a performance, ela serve para glorificar a Deus. Então, quando eu performo bem, eu estou de alguma forma glorificando a Deus. Mas, algumas vezes o meu coração pode ser tentado a achar, como agora eu disse há poucos instantes, que as coisas aconteceram por minha performance, né? Aonde está esse limite de entender que eu performo para Deus e por isso que eu faço bem? Porque alguns vão dizer assim, não precisa tudo isso para Deus, né? Aquela frase antiga, eu não ensaiei, mas vai para Deus assim mesmo. Não ensaiou, não canta, querido, entendeu? Mas até onde vai esse limite? Até onde eu posso entender isso aqui, ó? Esse show que eu tô fazendo aqui, essa luz, essa iluminação toda que você tá vendo é para a glória de Deus. Como fazer as pessoas, tanto o performer, como a igreja, separar essas duas coisas e entender que essas duas convergem para Deus? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tudo que de alguma forma tira os nossos olhos, o nosso coração do Senhor, vai colocar em alguma forma de adoração, que é a idolatria. Se nós não estivermos ali usando todas essas coisas, cantando o que nós cantamos, nos movimentando, etc., interagindo com a equipe, com os nossos corações e os nossos olhos em Deus, em algum outro Deus com D minúsculo, isso vai estar. Nós somos seres adoradores, portanto, se a gente não está adorando a Deus, nós somos seres idólatras. Isso é uma verdade, praticamente todos os pais da igreja e reformadores concordaram com isso, né? Que o nosso coração, essa frase inclusive é de Calvino, uma fábrica de ídolos. É inevitável. Só que tem um outro lado, a ausência de qualidade, a ausência de beleza, de alguma forma também pode ser uma idolatria. A idolatria da miséria, a idolatria da falsa modéstia, a idolatria da falsa presunção de que simplicidade é pobreza. Então também é um engano. Então é o que você disse, tudo que Deus fez tem uma expressão de beleza. Se você olhar para a natureza, meu Deus, só uma aurora boreal, por exemplo, um pôr do sol, o nascer do sol, vai para um ambiente de montanhas, mares, né, a variedade de pássaros, de cores, de flores. Cara, eu não consigo enxergar um Deus que seja contrário ao exagero de beleza. Né? Sim. Ouve o canto dos pássaros, o som dos animais, enfim, tudo isso é muito cheio de detalhes, de criatividade, de uma expressão artística. Então, as galáxias, enfim, é para imaginar, né? Sons de explosão, as estrelas explodindo, fumaça, névoas. Eu acho que, de alguma forma, a igreja ela não é uma imitação disso, mas ela é uma expressão dessa criatividade divina no ser humano. Então eu não consigo enxergar que o fato da gente ter tecnologia, luzes, fumaça, cores,
VS, uma expressão um pouco mais, entre aspas, exagerada, artística, concorra ou conflitue com a glória de Deus. Pelo contrário, a gente é dotado dessa capacidade para devolver isso para ele, ponto. Claro. O lance é sempre se for a performance vazia, se for a luz por si só, se for o ensaio por si só. Se for só isso, aí a gente vai correr o risco de realmente estar idolatrando a música, estar idolatrando a equipe, estar tentando de alguma forma só exibir isso de uma maneira mercadológica. Olha só, a nossa igreja, o nível de equipe que a gente tem, o nível de equipamento que a gente tem. Agora, se eu tenho ali pessoas que estão convictas de que estão extraindo o melhor de si, juntando aquilo para devolver isso em forma de glória a Deus, eu creio que é mais fácil, mais uma vez, a gente fazer mal feito com essa falsa, né, ideia de modéstia, de simplicidade, é de coração, é para Deus. E é uma mentira. É mais fácil haver mentira nessa ausência de ensaio, de beleza, de comprar bons equipamentos. Claro que, obviamente, numa comunidade em que isso é acessível. Claro, né? claro. Óbvio. Tem comunidades que assim, o que eles vão conseguir ter é o retroprojetor ali. Exato. e o violão. Exato. Só que aquele músico e aquela pessoa que está operando ali, ela tem que fazer no time. Se ela vai colocar ali, na nossa época que era no mimeógrafo, com cheiro de álcool ali, que colocava, né, o retroprojetor ali. A pessoa que está ali, ela tem que colocar a letra na hora certa. A letra que escreveu aquilo tem que ser a letra que as pessoas consigam ler. O cara que está no violão, os acordes que ele vai fazer tem que estar num tempo perfeito, a paletada tem que ser perfeita, a voz tem que ser afinada. Essa ideia de que é pra Deus, eu vou fazer de qualquer jeito, é impossível de fazer pra esse Deus, excelso Criador, de qualquer jeito. Isso é a maior mentira que as pessoas contam. Eu não ensaiei aqui, eu vou cantar de coração. É mentira, porque de coração, a ideia de decore é alguém que realmente colocou toda a alma naquilo, né? Adorar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. A maneira como se adora a Deus é essa. Então, se tem todo o coração, tem todo o entendimento, tem toda a alma, tem toda a força. Se for pra Deus, é assim. Então, o ensaio é impecável, o instrumento é o melhor que eu posso ter dentro das condições que a igreja tem. Os equipamentos tudo tem que concordar com essa afirmação. Cara, eu coloquei todo o meu coração, então eu coloquei todo o meu investimento no equipamento. Claro, vou fazer uma coisa que eu amo. Você vai fazer meia boca? Não faz sentido. Não faz sentido. Não combina amor com meia boca. Não combina de todo o coração com o mínimo esforço. Exato. Então a verdade é, se é de coração, é com o máximo esforço possível. Exato. Se é de alma, é com todo o recurso que eu tenho pra gastar naquilo. Então eu não concordo, por exemplo, que um músico cristão é o cara que tem o pior equipamento. Exato. Eu não concordo que alguém que tá fazendo de coração é o cara que menos ensaiou. Eu não concordo que alguém que ame a Deus vai entregar o pior equipamento. Um pastor que ama a Deus, esse equipamento aí tá bom. Tá bom, mentira, isso não combina, entende? São coisas antagônicas. Não, se é pra Deus, cara, o que tem de melhor equipamento hoje? O que o caixa da minha igreja comporta? Essa caixa que eu quero ter. Exato. Porque a pessoa que vai sentar aqui, ela não pode ser atrapalhada por um músico ruim. Claro, exato. A pessoa vai ser muito mais atrapalhada por um cantor desafinado, por um equipamento que fica falhando e por um músico ruim, do que por uma boa performance. É verdade. Pelo contrário, eu vou pegar o exemplo que a gente tem lá, o Matheus Brito, né? Sim. Cara, eu conheço o coração do cara, tô 10 anos com ele. Claro. Só que ele no cara, performando no palco, ele é um artista. Qualquer cara que olhar pra ele não conhecer, fala, mano, o cara é muito artista. É aquela vibe, é aquela roupa, é a nota alta, é aquela coisa do VS, é o telão, cara, mas eu tenho convicção, porque eu conheço o cara que ele fala assim, mano, eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer. Claro. Você pega os caras, tipo um Brandon Lake da vida, Sim. cara, pelo amor de Deus. Eu não consigo ouvir uma música do cara que seja ruim, que seja mal produzida, absurdo, né? que não tem esse cara. E é divino, cara, é maravilhoso, porque assim, cara, a gente não vai nem conseguir, por melhor que a gente faça, a gente não consegue imitar o céu. Exato. Mas isso não é uma desculpa para que eu não tente chegar lá, para que eu não tente realmente, porque eu tô glorificando a Deus. Então a capacidade que ele me dá tem que ser expressa em todas essas coisas, no ensaio, na qualidade do equipamento, no tanto que eu cuido da minha voz para cantar o melhor possível. Sim. E o ambiente, cara, porque assim, a pessoa, qualquer pessoa, se você estiver num lugar que a música tá na altura adequada, que os caras estão cantando perfeitamente bem, cara, você é embalado por aquilo. Claro. Agora fica num lugar que a cadeira é desconfortável, que o clima tá ruim, que a música, que a caixa falha, que isso não é divino, cara, isso não é impossível que isso seja divino, isso é muito mais parecido com o inferno do que com o céu. Exatamente. Então isso jamais a performance atrapalha. Eu acho que a péssima performance atrapalha mais do que a performance ensaiada, maravilhosa. É muito mais divino isso, entende? Sim. Agora, o coração do cara tá vazio. Cara, aí não é um problema com a performance, se é outra coisa que tem que ser tratada. Claro. O cara é um músico excelente, o cara tem um equipamento muito bom, mas ele é um cara profano. E aí é o tal do termômetro da unção. Como que eu sei até que isso fique evidente? Não tem como eu saber. Agora eu garanto pra você, o cara que faz mal feito, eu já sei que ele não tá com o coração em Deus. Pronto. O cara com a ótima performance, talvez eu vou precisar de uma outra evidência. Claro. De que ele é vazio, do testemunho dele, alguma coisa que vem à tona e sempre vem à tona. Agora eu já tiro de ponta que o cara que faz mal feito não é de Deus. Exato.
Exato, muito bom. Por mais simples que seja, nem todo mundo vai cantar igual o Thiago Rosa, Sim. mas, cara, o mínimo que o cara precisa cantar é afinado. Claro. O mínimo que eu preciso é que ele saiba a letra. Exato. O mínimo que eu preciso é que ele não erre o acorde. Exato. Se ele tá cantando sem saber a letra, sem cuidar da voz dele, desafinando errando o acorde, eu já mato na ponta. Esse cara não é de Deus. Não é de Deus, exatamente. Porque as coisas de Deus não são assim. Aham. Acho que esse é Maravilhoso. o termômetro aí. Muito bom. E hoje também, agora, o pastor Neto quebrou um monte de paradigmas aqui de pessoas que, né, colocam a sua incompetência nas costas da espiritualidade, né? Ah, eu não fiz direito, mas é pra Deus mesmo, ele recebe, né? Eu não fiz aula. Recebe mas nada. Deus é aqueles memes lá, Deus falou, não recebo não. Recebo não, né? Tem qualquer meme. Eu? Eu recebo não. Fale por você. Igual aquele lá, vou comprar um carro em nome de Jesus. No meu não, limpa seu nome. Limpa seu nome. Esse é no nome de Jesus, não. não. Não vai comprar, não. Bom, pastor Neto, tem um presente aqui pra você. Olha só. Tem presente ainda? Fora que você falou que ia pagar o almoço ainda. Não, o almoço tá em dia. O almoço já a gente Cobrado vai comer. ao vivo. Cobrado ao vivo, gente. Você tá vendo como que é, né? Vamos lá, aqui, ó. Vamos ver. Quero ver O esse aí. Stack. Stack Olha tá aí. comigo há muitos anos, tá, pastor Neto? Mandou uma... Authentic Clothing. Yes. Vamos ver aqui. Stack Deixa eu é abrir. crente, o Anderson, dono da marca. Crente. Mandou uma camisa linda pro senhor aí, ó. Boa, hein? Eu sou o corintiano mais fajuto que existe, porque eu gosto de verde. Exatamente. Eu já vi que é verde, não vou ter problema com isso. Legal, Aí pode hein, abrir e ficar à vontade se quiser. Não, vou abrir o presente aqui. Então a Stack tá É comigo G, há muito G tempo. porque eu tô malhando, hein? Se for M, É isso aí, é G, é G. vai ficar apertadinho, não vai rolar. Você tá fortinho, né? Você tá demais. Aí, show de bola. Hope, Yes. 10, 10, 10. Isso aí, essa é a camisa do Anderson, tá, gente? Anderson 10/10. Stack. Segue Stack Moda lá no Instagram. 10/10. Top, 10 para obrigado pelo 10, isso presente aí. pro Deus Anderson e pra abençoe, você. viu? Bom, indo aqui pro fechamento já. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho nosso. Aqui. Vamos lá. Coisa Agora é aquela hora que a rapidinha. gente pode falar mais heresias. Exato. Emoção ou verdade? Verdade. Por quê? Porque emoção sem verdade é uma mentira, né? Maravilha. Técnica ou obediência? Rapaz, dá pra separar? Bom, obediência. Por quê? Porque obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que eu possa fazer pra adquirir uma técnica, né? Então, obediência. Palco ou secreto? Secreto. Secreto. Isso é fácil. Tá, isso eu não vou me perguntar nem Não por precisa quê. nem perguntar por quê. Música alta ou coração quebrantado? Coração quebrantado. Também não vou perguntar por quê. Essa não Coração precisa. quebrantado. Se bem que eu gosto de uma música com pressão. Eu também gosto. Mas eu gosto da pressão primeiro dos coração. outros. Culto perfeito ou culto sincero? Culto sincero. Culto sincero porque a perfeição pode ser um defeito, né, do perfeccionismo, né? Agora, a excelência é um hábito, né? Então, se é sincero, é de coração, é sincero, é sem maquiagem. Então, acredito que é o que vai levar à perfeição que Deus pode manifestar, não a perfeição do homem, né? A perfeição do homem é vazia. Maravilha. Eu coloquei uma frase aqui que eu escrevi, que é: a música aponta, mas não governa. Ela serve ao altar. Ela não ocupa o trono, mas a adoração verdadeira sempre termina em Deus. E aqui é a adoração verdadeira musical, né? Se eu Sim. quer complementar? Eu tenho meditado num livro do... Eu esqueci o primeiro nome do autor aqui, o Smith, que fala que você é o que ama. Eu tenho voltado, lido algumas frases, e assim, o que eu acho muito interessante é até uma inspiração de Calvino em relação ao culto, ele começa em Deus. A verdade é que talvez o grande erro nosso é a ideia de que a gente está indo para oferecer algo para Deus que parte de nós mesmos. Então, na verdade, é Deus trabalhando e operando através de nós, né? Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, a adoração perfeita, ela começa e termina em Deus, ela passa por nós. É Deus se movendo através de nós para que nós possamos oferecer uma perfeita adoração. Toda a expressão do homem vazia, ela vem dele mesmo. Mas toda a expressão de adoração mesmo é da intimidade que eu tenho, do relacionamento que eu tenho em Deus e do que Deus está promovendo em mim. Por isso que o secreto é tão importante. Porque a gente se torna aquilo que a gente busca, aquilo que a gente adora. Então, para eu mudar as coisas que eu desejo, as coisas que eu amo, para eu estar na presença de Deus realmente buscando a Deus, eu preciso ter intimidade e um relacionamento com Deus. Porque a adoração vai começar de Deus em mim. Porque eu vou sendo transformado pela presença que eu estou. Então, a verdadeira adoração musical é aquela que começa e termina em Deus. Não só a que termina em Deus, mas a que começa em Deus, dentro de mim. Acho que isso é importante. Não. Muito bom estar aqui com você hoje, viu, meu amigo? Você é bênção demais na minha vida.
Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você. A gente ficou um tempo sem se ver, né? Por conta da vida, cada um foi para um lado, foi uma coisa, mas a gente se encontrou numa montanha aí, esses tempos atrás. Verdade. E eu fui lá na Burn, amei a igreja, amei o culto, amei tudo que eu vi ali. E quero dizer que meu desejo é que Deus continue honrando e fazendo você voar, você crescer, seu nome ser soprado mesmo, porque eu sei que quando o seu nome é soprado, Deus está sendo soprado ali, porque você carrega Deus em você, né? Eu sempre falo aquele termo cristão, pequenos cristos, né? E tem gente que pode estranhar, mas é o que eu penso. Eu acho que se nós somos pequenos cristos, quando uma pessoa encontra com a gente na rua e vai ter uma conversa, tem que ficar em dúvida. Conversei com o pastor Neto, ou era Cristo que estava ali, né? Conversei com o David, ou era o próprio Cristo que estava ali? Então é sobre isso. Então eu vejo Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e principalmente no seu ministério. Então que continue fluindo e fazendo. Amém. Que é só o começo. Glória somente a Deus sempre. Exato. A glória é a Ele. Amém. Obrigado, meu amigo. E muito bom esse bate-papo. Quero marcar uma segunda vez já com você pra gente continuar. E pra gente quebrar o gelo agora, o que o senhor acha de um músico que vai tocar com você no lugar? Eu fui cantar numa igreja, fui pregar, levei um tecladista aí, né? Fui passar o som e a igreja lá ouvindo, né? O cara cresceu, falou pra mim, cresceu na Assembleia de Deus. O cara falou isso aí, certo? Cresci na Assembleia. Eu falei, então o cara tem que ser o rei do improviso. Exatamente. É aquele cara que ouviu assim, dá um Lá maior. Meu, tá muito alto, bota tá um Lá menor. Dá um Lá menor. O cara cresceu ouvindo isso. Não, pode ser um pouco menos, lá com sétimo. Aí eu falei pro cara assim, eu vou passar o som aqui, vamos fazer Tu És Fiel, dá um Mi maior. Comecei a cantar Tu És Fiel, o cara errando tudo, cara. Eu virei e falei, cara, você não conhece Tu És Fiel? Falou, não, você não cresceu na Assembleia de Deus, cara, não é possível. O cara não conhecia Tu És Fiel, o que você acha disso aí? Pode ser Assembleia de Deus Church. Tipo Assembleia de Deus da Parede Preta. Da Parede Preta. Aí sim, o cara não conhece. Ele não era do worship, né? É Pentecoship você, né? O cara não sabia Tu És Fiel. Agora sabe ou não? Agora sabe, né? Não tirou ainda? Não tirou. Falou, era só uma vez que ia ter. Vamos criar a hashtag, gente. David Tire Tu És Fiel. Como que hashtag eu posso fazer boa? Hashtag David Fiel. Pronto, David Fiel. É bom que já linka a Tu És Fiel e ao Corinthians. Aqui é Corinthians, irmão. Entendeu? David Fiel. Vamos tirar essa música, irmão? Qualquer tirar, hora? Né? Tem que tirar, mano. O que você acha dessa música? Tem que tirar, né? Bom, vamos fazer um louvor pra gente encerrar? Que não vai ser Tu És Fiel. Que não vai ser Tu És Fiel, infelizmente, porque você viu que eu dei toda a deixa. É igual o pastor tá no sermão, ele dá a deixa da mensagem, o cara vai lá e canta outra. Entendeu? É aquela hora que a gente dá só uma olhada, né? Eu tenho uma história engraçada com meu pai, sabe que meu pai é pastor, né? Ele ministrando, eu assim, igual o David tá. Aí ele começou assim, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, você sabe, né? Ah, tá. Aí, renova-me, Senhor Jesus. Eu comecei a fazer isso. Aí ele virou pra mim, eu que vou cantar, tá bom? Falei, tá bom, o senhor vai cantar, eu só toco aqui. E eu tocando renova-me, ele começou. Recebi um novo coração. Toca a música. O próprio pregador entrou na música. Aí você tá no lucro, né? Aí eu tô no lucro. Ou é quando você faz isso. Vamos fazer, faz em dó, em espírito e verdade, isso aí você sabe, né? Essa era da comunidade, não era da Assembleia, da comunidade, não. Exatamente. Tortar ele sabe, entendeu? Você viu, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
onde flui o amor. Deus abençoe, galera. Esse foi o episódio número 2 do nosso podcast. E eu tô aqui com o David, que não sabe tocar Tu És Fiel, mas na próxima vez que ele vier, ele vai tocar Tu És Fiel. Muito obrigado, meu amigo Pastor Neto. Tamo junto, Samuel. Episódio 3, ele vai tocar Tu És Fiel. Deus abençoe, gente. Até a próxima.